Eu sou o Leonardo Santangelo, designer gráfico, e hoje eu trouxe uma pessoa muito especial para bater um papo sobre o design invisível. Então vamos conversar com Alisson e Daló para falar um pouquinho sobre o que é esse design invisível. As pessoas tendem a enxergar o design como coisas muito visuais, o projeto de um desenho de um carrão, interface, layouts, publicação de redes sociais, mas o design vai muito além disso. Então eu convidei o Alisson e Daló, que para mim hoje é um grande propagador dessa ideia de design invisível. Não é nesses termos que ele usa, vocês vão entender ao longo desse bate-papo, mas eu acho que ele é um grande propagador disso dentro da trajetória que ele segue, de como ele usou o design dentro da trajetória dele, da trajetória de vida dele e tudo mais. Então, Alisson, muito obrigado por estar aqui. A gente tem uma história juntos aí, né, de trabalhos muito massa, e nesse momento que a gente se encontra, dentro do meu posicionamento atual e das construções que você tem feito, acho que fazia muito sentido de trazer para esse bate-papo, né? Vamos lá. Obrigadão aí pelo convite, Léo. E acho que gostei bastante também do tema, né? Falar de design invisível, porque acho que tem oportunidade aí para a gente falar o que é de fato design. Então, acho que quando a gente fala de design, ele é um termo que, principalmente aqui no Brasil, acho que isso é uma termologia aí que a gente traz do inglês para cá, enfim, e fica sempre associado a uma área, algo específico que está no visual. E, na verdade, o design ele vem muito da questão de projeto, do planejamento, um processo para aquilo. Então, o design, quando ele é um design bem feito, ele acaba que ele é imperceptível, ele é invisível, de fato. Então, o design ele vem para resolver um problema, vem para trazer solução para alguma coisa. E, normalmente, quando a gente não percebe, a gente está usando uma ferramenta, algo no sentido de que acaba sendo um processo bem fluido ali. A gente fala que foi um processo de design, uma construção que foi muito bem feita, porque acabou sendo bem fluido e e ele foi transparente ali para quem está usando. Seja na publicidade, né, propaganda, porque se a gente pega, seja um banner aqui qualquer, e se a gente consegue focar no conteúdo que ele está passando, e não no layout em si, o design ele cumpriu o papel dele, ele deu peso para o conteúdo dali. Você né? deu um exemplo do banner, eu achei sensacional, porque eu falava muito com a equipe, até do Social Bank mesmo, falava muito com a equipe o seguinte: todo o material que você vai fazer gera uma experiência. O banner gera uma experiência. Você vai chegar a se deparar com aquela informação. Qual a experiência que você quer que a pessoa tenha com ele? É um incômodo? É uma aceitação? É uma conexão? Qual é a experiência que você vai gerar? Então, um banner pode ter considerado nele uma experiência integrada. Então, eu acho que isso é muito importante. Dentro do que você falou também, veio uma coisa muito, muito massa que veio na minha cabeça, né? De uma professora que eu tive, fazendo design gráfico, e eu tive uma professora que a gente tinha um aluno, um colega de classe, que ele era surdo. E ela deu um exemplo disso, de que ele ser surdo nada impedia de trabalhar com design gráfico, porque o nosso trabalho estava muito mais relacionado às questões visuais. E naquela época fez sentido para mim. Faz sentido o que ela quis dizer, porque até a gente estava estudando design gráfico mesmo, então é uma questão bastante visual. Mas quando a gente começa a explorar mais a questão do design, você pode ir muito além. Então, um cara surdo, hoje, tenho certeza que com o design ele consegue projetar muita coisa que eu não conseguiria, porque eu não estou na condição dele. Certamente. Cara, engraçado você falar isso agora, porque esses últimos dias aí, teve um podcast do Flow, que o Whindersson Nunes, ele foi lá, né? Depois de muito tempo, depois de muita polêmica lá, o Whindersson Nunes foi lá falar com o Igor, enfim. E no meio do podcast, o Whindersson Nunes ele fala de um projeto dele, acho que da Tron, tem uma escola de robótica que ele investiu, que ele é sócio lá, na verdade. E ele estava justamente dando um exemplo de um projeto que eles construíram, que ele, inclusive, também participou ativamente ali, idealizando e tudo, para a construção de um dispositivo para surdos sentirem a vibração da música. Então pegaram como exemplo, acho que uma menina chamada Maria Rita, tanto é que o dispositivo ele chama MR agora, porque ela, enquanto surda, enfim, ela meio que conseguia apreciar, digamos assim, a música pelas vibrações. E normalmente quando a gente está em um show, se a gente está próximo ali da caixa de som, né, aqueles PAs lá, enfim, a gente acaba conseguindo sentir o grave ali, né?
tudo. E quem está no fundão lá não consegue. E aí eles criaram um dispositivo para poder passar essa sensação da vibração do som, um dispositivo que capta ali a música, enfim, e passa a vibração no corpo. Então, é vestível ali, enfim, e fizeram uns testes ali. E foi muito engraçado, e é muito dessa questão que a gente fala do processo do design em si, porque no podcast, o Whindersson ele fala do processo de criação, que eles tiveram que fazer pesquisa, entrevistar pessoas, fizeram um teste também para validar aquela hipótese, enfim, pegaram pessoas com 80% de deficiência auditiva, 50, 10, fizeram com várias pessoas ali, levaram para o Rock in Rio, inclusive, ali, para poder fazer essa validação do dispositivo. E aí entenderam assim, que o tanto que aquilo era uma questão até de acessibilidade e inclusão, porque aquilo meio que permitiu uma pessoa surda curtir o Rock in Rio ali. E aí até tem um vídeo legal, depois vale a pena assistir, da Maria Rita mesmo, curtindo o Rock in Rio ali no show. E foi bem assim, o Whindersson Nunes, um influencer, enfim, falando sobre como foi o processo de construção desse dispositivo, nesse negócio de robótica que eles têm lá, e que foi todo, assim, o processo de design mesmo para construir esse negócio, né? E não é o design só do dispositivo, mas é como chegaram na solução desse problema também. E o que ele resolve para as pessoas que estão lá também, né? Não, um que eu ia complementar, que eu acho que traz um aspecto bem generalista sobre o design, até relacionado ao design gráfico. O projeto de identidade do Rio 2016, que a Tátil fez. Se você pensar, ele tem todos os aspectos possíveis do design. É muito comum a gente chamar de design sensorial, né? Mas eu acho que é isso, tentar olhar todas as esferas possíveis. Então, tem um visual muito massa, mas ele é muito além disso. Então, ele tem o tátil, que é o que eles sempre tentam fazer, né, dentro da Tátil Design. Então, o lance de ele ser tridimensional, quando você olha, você vê a bidimensionalidade do objeto, mas ele é tridimensional, então eles levaram muitas pessoas cegas para poder manusear, sentir, tatear o projeto, entender o que é a transmissão que eles queriam fazer. Então também está muito relacionado a isso. De certo modo, por mais que esteja relacionado à identidade visual, ou seja, é visual, eles levaram algo que é sensorial. Você não precisa ver para entender, sabe? Então acho que é sensacional isso também. Isso é muito legal também, porque o design é sobre isso também, né? Ele é inclusivo. Quando a gente faz algo que é único, exclusivamente visual, tudo bem, pode ser que é um projeto para aquilo, você está pensando naquelas pessoas, mas um projeto como foi as Olimpíadas ali, né, do Rio 2016, é algo que é para todo mundo, realmente é algo inclusivo. Então, no momento de pensar em um projeto como esse, a gente tem que ser inclusivo. O design, ele é isso também, eu tenho que pensar em todas as pessoas, porque a partir do momento que, se eu não considero esse público, é delicado, né? Nós, como designers, enfim, acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande quando a gente vai fazer qualquer tipo de projeto nesse sentido. Tem uma coisa que eu gosto que você fala bastante, em diversos momentos, em trocas sobre projetos que a gente já construiu, que é o se explicar a piada estraga, né? Então, precisa estar claro, precisa ser sentido. Não é? Eu acho que é normal, às vezes, quando você tenta algo novo, você precisar explicar, e beleza, mas é um experimento. Em algum momento você não pode mais explicar, você precisa se tornar aquilo perceptível mesmo, né? Acho que é muito bom. Eu gosto bastante quando você fala isso. Esses dias eu estava revendo o lançamento do iPhone, lá em 2007, enfim, a apresentação de Steve Jobs, por conta de um outro projeto, aí, enfim, do banco, ele mesmo, a construção do banco, e até para capturar, vamos falar assim, resgatar um pouco desse espírito ali de disrupção e pegando esses momentos de grandes lançamentos de coisas como o iPod, o iPhone, enfim, que criaram essa disrupção no mercado. E é engraçado, assim, porque depois que o Steve Jobs vai falando do iPhone, mostrando, né, lá no Keynote, enfim, ele vai para a parte de demonstração. E aí ele vai para mostrar o quão intuitivo é, enfim, ele mostra lá os BlackBerry, enfim, os Palm, que tudo tinha na época, aqueles tecladão, enfim e tal. E ele vai fazer uma demo do iPhone. E aí ele vai e fala, para desbloquear, passa o dedo aqui, pronto, mostra tanto que é simples. Vamos fazer de novo. Mostra, acabou. É tão fluido o negócio que, assim, tudo bem. Nesse caso, como era uma disrupção, ok, explicar ali tudo, mas depois é um negócio que se fala, cara,
é tão fluido que não Rapidinho. precisa mais, rapidinho, uma curva Não de à toa aprendizagem. os bebezinhos já chegam, tá apertando Sim. em tudo e tal. Então, aí o desafio dos pais vira como não pôr a tela pros neném. Né? Tá bom. Bom, para quem não sabe, né, a gente já se conhece, então o Alisson citou aqui a questão do banco, daqui a pouco a gente vai entrar um pouco mais nessa história. São dois momentos muito importantes de disrupção de mercado, de inovação de tecnologias, que eu acho bastante importante a gente trazer para cá também. Também estão muito relacionados à questão do design invisível. Mas, então, justamente, como a gente já se conhece, eu sei bastante da história do Alisson ali, da trajetória dele até aqui, e eu acho legal contar um pouquinho sobre isso. Então, quem é o Alisson aí nessa história? Como é que você consegue contar um pouquinho da sua trajetória para nós? Eu sempre fui muito curioso mesmo, desde muito cedo. Eu sempre fucei muito nas coisas e tive a oportunidade aí, falar assim, a sorte do meu pai, ele meio que começar a trabalhar com informática para complementar a renda que ele tinha na época, como professor de educação física e tudo, e acabou entrando nesse mundo da informática. E com 5 anos de idade eu tive meu primeiro computador. Meu pai comprou, ela montou um computadorzinho, um K62500, um computador bem modesto ali para a época, mas que já me permitiu trazer, fuçar, assim, né? Trazer essa curiosidade minha ali para entender um pouco mais de como funcionava esse negócio. E eu sempre fui muito fascinado por tecnologia, mas também por essa interface gráfica ali, né? Então eu sempre tive muito essa questão de sempre apreciei boas propagandas, filmes, enfim, sempre gostei muito dessa parte audiovisual ali e tudo mais. E eu fui entrando muito nessa questão do design gráfico mesmo, de entender como era um funcionamento lá de um macromedia flash, enfim, já fui entrando nesse mundo de animação ali, descobrindo Photoshop, enfim, Fireworks e tudo, e comecei a brincar com aquilo na curiosidade, e com uns 13 anos de idade eu já estava meio que fazendo trabalho assim para os outros, sabe, fazendo uma coisinha ou outra já para os amigos ali dos meus pais na época, enfim, eu sempre estava pegando alguma coisinha ou outra para fazer e já ganhando um dinheirinho ali, né. Chegou um momento ali da minha vida que eu tive que escolher que caminho que eu queria seguir. Se eu ia mais para a área de tecnologia, então considerei fazer ciência da computação, engenharia ali da computação, ou vim mais para esse lado da criação. E como eu sempre tive muito essa veia de tentar ser um pouco mais generalista, porque eu gostava meio que de fazer de tudo, e eu acabei optando por estudar publicidade, só que eu ainda assim, né, estudando publicidade, estudando marketing, tentando entrar mais nessa veia do negócio em si. Logo ali no início da faculdade, eu consegui um estágio na Valecard, uma empresa de meio de pagamento. Fiquei ali uns 6 meses e depois acabei indo trabalhar em algumas outras empresas e passando por empresas de tecnologia e agências de publicidade. Sempre meio que navegando nesses dois mundos ali, seja tecnologia ou comunicação. Comecei a faculdade ali em 2008 e aí em 2010 eu fui convidado para trabalhar numa empresa chamada Invit, que tinha acabado de conseguir um recurso do governo pela FINEP, né, um fundo de investimento em inovação e pesquisa, para a construção de um agente onipresente para a segurança da população para a Copa do Mundo. Inicialmente ali eu fui convidado para assumir uma área de marketing, então foi bem legal, um desafio legal, porque logo ali finalizando, né, praticamente na metade do curso ali da faculdade, eu já entrando para liderar uma área de marketing na época. E acabei já me apaixonando pelo projeto ali a princípio era bodyguard, né, segurança mesmo, e depois a gente nomeou ele de agento, que era um agent to me, agent to busy, agent to us. E aí eu saí dessa posição de liderança ali do marketing e fui trabalhar com design de experiência. E aí 2010 ali, a gente estava ainda descobrindo ainda os smartphones, né? Porque o lançamento do iPhone em 2007, mas até isso virar algo que as pessoas tivessem acesso, foi mais ou menos naquela época, 2007, aí o começo dos primeiros Androids ali também e tudo mais. Eu fui para lá e me descobri com design de experiência, fui trabalhar com
UX, UI, enfim. Só para não ficar uma coisa confusa aqui, você comentou que o projeto que você desenvolveu de segurança era para a Copa de 2014. Isso. Só que isso foi muito antes, certo? Foi muito antes. Porque aí esse é massa também está muito relacionado à questão Sim. do design. Copa 2014, quando é que você vai falar da segurança dele? Quantos anos antes? Porque aí já tem que começar a montar o projeto até antes. Sim. Então o edital aconteceu em 2014 e a gente foi iniciar o projeto de fato ali em 2011, né? Então a gente conseguiu, na época foi um feito, porque foi o único projeto a conseguir o teto máximo de subvenção econômica da FINEP. A gente conseguiu 10 milhões para tocar esse projeto. E aí foi uma iniciativa público-privada, porque a gente começou a montar o projeto junto com a Universidade Federal de Uberlândia, com todos os doutores ali, né, das áreas ali de engenharia, elétrica, sistemas e ciência da computação, e muito nesse viés de descobrir os sensores ali de um smartphone para a gente saber o que a gente poderia fazer. Então, acelerômetro, giroscópio, GPS... Que hoje a galera já imagina que é facinho, mas na época... Na época, putz, o que dava para a gente fazer com isso, né? E a empresa, a INFT, ela era parceira da Microsoft em diversos aspectos lá, principalmente ela tinha uma vertical de consultoria muito forte. Naquela época, por exemplo, ainda não tinha nem lançado o Windows Phone ainda também, mas a gente começou a brincar com o Kinect, que é algo que era para jogo, né, do Xbox, enfim, e a gente também tentando associar os sensores, o que ele tinha de captura de movimentos ali, para a gente poder tentar criar algo nesse sentido de trazer segurança também para a população. Então foi um projeto bem legal, assim, da gente tentar criar um segurança virtual que coubesse no bolso da população. E a gente também criou uma rede de segurança, onde você poderia colocar ali 12 pessoas, 12 contatos próximos, para poder se ajudar, né? E aí, foi um projeto que a gente trabalhou com realidade aumentada, fez coisa pra caramba. A gente conseguia saber se a pessoa estava andando, correndo, voando, estava de carro, perdeu o sinal de GPS. Foi muito legal esse projeto aí. Só que aí a gente chegou num determinado momento, consumiu 5 milhões na época de recursos lá, a FINEP entendeu que a gente já tinha feito o que estava proposto no edital. E, de fato, a parte de segurança a gente acabou fazendo. Mas o que traria recurso, que era uma parte que a gente chamava de conveniência, que era o chamado Agent to Biz, que era o que a gente venderia para empresas também, que aí entra essa questão do Kinect, de eu poder instalar um Kinect num posto de conveniência, por exemplo, e numa situação de perigo, eu consegui detectar lá que tinha alguém, levantou a mão, fez alguma coisa e acionar a polícia, né, também. Consegui, por contexto também, oferecer uma publicidade, algo nesse sentido. A gente acabou não conseguindo avançar para essa etapa e não teve como a gente monetizar o projeto. E aí, consumido parte do recurso só, chegou na hora que falou, não tem como, a gente não tinha investidor de fora, não tinha como conseguir recurso. E aí a gente acabou indo para tentar captar recursos fora. Você fala bastante também que nesse período foi onde você conseguiu enxergar ainda mais o envolvimento do design dentro dessa questão da experiência, né? Nesse projeto todo da INFT lá, ficou muito forte em mim, porque por mais que a gente falava antes de web design, UI, enfim, esse projeto ele trouxe uma oportunidade de vivenciar mais essa construção da experiência. Então foi muito mais pesquisa do que necessariamente interface ali. Uhum. Até porque tinha muita coisa que a gente tentava resolver sem necessariamente ter uma interface envolvida, né? Então a gente trabalhou muito essa questão de interação humano-computador, mas tentando ser o mais fluido possível e tentando resolver tudo com o mínimo de interface ali para o cliente. Então, assim, numa situação de perigo, eu não tenho condições de fazer ele pegar o celular e pedir socorro ali. Então, foi onde a gente buscou, por meio, né, dos sensores ali, de habilitar o microfone do usuário, consumindo o mínimo de bateria possível ali também, que foi bem legal esse projeto na época, para poder identificar se ele estava numa situação de perigo ou não, por meio do barulho ali em volta e tudo, para a gente poder acionar os amigos ali ou não. Em tese, que você está falando agora, por exemplo, em relação à interface, muito antes de chegar na interface por que chegar numa interface, né? Então, por que aquilo deve existir? E precisa ter interface. Exatamente. Então, isso ficou muito vivo em mim, que eu comecei a olhar para tudo e olhar assim para a experiência daquilo, sabe? Tem vários cases aí que você vai falar de UX, tem aquela questão do rolo de papel higiênico, né? Ele tá virado ao contrário, enfim, do ketchup lá, do Hellmann's, enfim. E é muito isso, aí eu comecei a enxergar para tudo com viés de experiência.
E aí a gente começa a pensar assim, tudo que a gente vai fazer, com viés do que aquilo está representando, né? O que eu vou gerar de experiência, o que eu vou impactar na vida da outra pessoa. E aquilo me marcou demais, assim. E foi ali que eu comecei a entender bem o design como um processo e comecei a aplicar isso até na minha vida pessoal mesmo, né? Começar, assim, tudo que eu queria fazer, minhas metas, objetivos, enfim, eu comecei a montar, assim, montava um canvasinho lá e tudo, começava meio que projetar todos os meus passos ali e meio que desenhar a minha jornada lá. Isso eu acho massa. Acho que estende nesse aí, depois a gente retoma a trajetória, mas fala um pouquinho desse que eu acho loucura demais. O Alisson simplesmente ele criou um projeto da vida dele. Conta um pouquinho disso aí. Foi bem louco, porque assim, quando eu comecei a vivenciar esse tipo de coisa, né, e esse projeto da Invest foi muito louco, que eu falei, putz, a gente está criando o próximo Google, né? E todo mundo que trabalhava lá falava, cara, esse negócio é muito louco. E aí falei, não, daqui de São Paulo eu vou para fora, eu vou trabalhar fora, eu vou lá para o Vale do Silício, e tava aquele sonho maluco, né? Google, já e falei, aquele sonho maluco que a gente tinha colocado assim, meio que uma ambição para isso. Só que aí, parte do meu time, né, que participou ali do projeto, da construção do Agento, foi começar a desenvolver uma outra solução, também com recurso da FINEP na época, que tinha muito essa questão dessa iniciativa público-privada ali, de fomento também à inovação. E aí me chamaram também para fazer parte. E aí eu falei, putz, né, eu quero fazer parte desse negócio aí. Eu estava num viés mais de consultoria, trabalhando com desenvolvimento de soluções para grandes marcas na época em São Paulo, mas aí eu falei, esse negócio de startar projeto assim, sempre me chamou a atenção. Aí a gente desenvolvemos coisa legal para caramba também, a gente construiu de fato várias soluções ali para poder apoiar esses micro e pequenos empreendedores, soluções para recebimento ali de cartão, isso tô falando aí de 2013, a gente criando uma solução de subadquirência, criando solução para compra de ingresso, uma solução de guia ali para poder ajudar as pessoas e principalmente turistas, né, dentro das cidades ali que ia ter os jogos da Copa, para saber onde ir, o que comprar, enfim. Então ali eu desenvolvi projetos para Fiat, para Valicard, para Policard, para Up Brasil, Zenf, para várias empresas aí, né, conceituadas de meio de pagamento e do mercado financeiro, como a Cedro, a Empirics Research. A gente fez lá o portal para eles na época, o Financista também. Então, desenvolvi coisa pra caramba lá quando estava na Vlast. E aí veio uma proposta de compra lá do negócio. A Vlast foi adquirida pela Vale Presente, que tinha acabado de ser vendida para a Caixa Econômica Federal. E aí que é uma empresa de gift cards e tal, aí tem todo um histórico aí também. Nessa linha. E aí eu estava num momento, já era 2015 por aí, e eu falei, cara, quer saber, eu vou começar a planejar meus próximos passos e vou estruturar isso. E aí eu desenhei um canvas ali que eu até chamo de Ambitious Journey, que era justamente ali o que eu ia fazer nesses, eu desenhei minha vida até os 40 anos assim, e fui meio que planejando o que eu tinha que fazer, entendendo minha jornada ali, e saber, para de fato eu saber o que eu precisaria fazer, em que momento, né, em cada um dos momentos, para atingir o que eu queria. Porque até então, a gente sempre tem muito isso, né, altos e baixos, enfim, mas quando a gente tem um processo, a gente tem muito claro o nosso objetivo, fica mais fácil a gente aguentar a jornada ali, né? Sim. E aí, eu chamo isso de tornar consciente. Você bota total. Na consciência e fala, bom, eu sei o que eu quero fazer, não sei o caminho que vou tomar ainda, mas eu sei onde eu quero chegar. Né? Cara, e o design ele é muito isso também, né? Porque às vezes a gente pega um negócio, vai fazer uns rabiscos assim, tudo pra gente tentar meio que tangibilizar aquilo que a gente tem na cabeça e por mais que às vezes pode parecer um processo caótico ali, a gente só fazer os rabiscos ali, enfim, mas a gente está tangibilizando, a gente está tomando consciência mesmo daquilo. Então, e está muito relacionado a esse Canva que você criou ali, da sua história e tal. Assim. Desenhando tudo. Então aconteceu esse período da aquisição, tudo eu lá com as minhas metas e tudo agora mais. Agora que eu estou pensando que é literalmente um projeto de vida, né? E é tudo assim, e é planejar, desenhar, montar o processo, enfim, prototipar de certa forma, porque aí fala, vamos fazer uma primeira viagem, ver como que vai ser, experimenta, e não, a gente faz uma viagem, vê lá, não, para conseguir bater a meta, eu vou ter que, não tem, né,
CLT e tudo, não tem Meta férias, financeira não tem... ali, Tem questão financeira, tem tudo, e tem assim, feriado, o que que eu vou fazer? Tipo, vou emendar uns feriados aqui para ir para fora, tipo, Buenos Aires, Uruguai, a gente começou a fazer umas coisas assim, tipo, em 4, 5 dias emendando feriado e tudo, porque não dá para tirar férias sempre. Então foi muito dessa questão, para conquistar aquele objetivo e tudo, a gente teve que se adaptar e fazer uma série de coisas. Essa adaptação é importante também, porque é uma coisa que você sempre fala bastante. Mesmo nas viagens, mesmo de férias, o trabalho continuava ali. Então, essa adaptação também é importante. Quer dizer, você montou um plano, o plano não sai exatamente como você prevê, mas você vê e se adapta para ele sair o melhor possível, né? Sim. E assim, tem o lado de... Porque foi uma meta até financeira e tudo mais também que eu queria alcançar, e posição também. Tudo. E aí tem aquele lado, né, de... Bem, eu estou viajando, estou curtindo aqui, mas eu não posso esquecer desse outro pilar aqui do meu objetivo também. Então, eu tinha que tentar equilibrar ao máximo aqui essas coisas. E aí ia me adaptando. Então, foi bem louco assim, esse período, né, da venda da empresa até chegar nos 30 anos. Foram 5 anos ali de construção de um novo negócio, de um banco, de algo novo. E que dentro desse período, mas que falo, teve toda essa parte do lazer, digamos assim, dessa viagem, da experiência e tudo. Eu vivi experiência muito fora também nessa construção desse novo negócio. Desde criar um negócio para criar uma disrupção no mercado financeiro, que era conectar pessoas para o empréstimo diretamente entre elas, um empréstimo entre pessoas, criar uma nova modalidade de negócio, que foi a Sociedade de Empréstimo entre Pessoas, né, a CEP ali hoje, e depois ainda ter a oportunidade de desenvolver soluções em parceria com a ONU, né, a agência de refugiados ali da ONU, da Acnur, para a gente poder pagar os venezuelanos que estavam vindo numa situação de vulnerabilidade ali gigantesca, enfim. Tive a oportunidade também de desenvolver projetos ainda com o banco para a Petrobras, grandes negócios ali que a gente fez. Eu, na época, eu era diretor de estratégia e produtos do banco, cuidava das principais áreas da empresa, né, cuidava de todo o time de tecnologia, todo o time de marketing, comunicação, todo o time de produto, design. E aí eu tinha mais uma viagem que ia fazer com minha esposa e com a família dela também. Eu falei, cara, deixa eu viajar, deixa eu ver o que eu vou fazer depois, né? Até combinei com o CEO na época do banco, com o Rodrigo, que eu ia viajar, e eu fiquei 1 mês e meio fora. E acabou que no meio dessa viagem, na volta ali, surgiu um convite, uma oportunidade para eu trabalhar na empresa que eu comecei lá atrás como estagiário, que era a Valicard, para eu assumir um novo negócio lá. Então, fui convidado para assumir a construção do banco digital do grupo, lá da Valicard. E aí, acabei saindo do banco ali em novembro de 2021 e fui para lá. E aí, nesse meu plano todo, né, já colocando ali como uma meta de constituir família, de dar meu próximo passo, de assumir um negócio, enfim, de já buscar uma ascensão financeira maior e tudo. Vou para lá, quero construir um negócio novo de novo, vou ter a oportunidade de construir um banco de novo ali e tudo. Então, faz sentido. Aí, no meu primeiro dia, quando eu estava lá na reunião, discutindo ainda, né, entendendo um pouco mais do negócio, minha esposa ansiosa me ligando e tudo, e pedindo para eu ir para casa mais cedo e tal. E logo no meu primeiro dia eu fui chegar em casa tipo 8 horas da noite ali. Nossa. Porque estava legal a discussão e tudo. Eu queria entender mais o negócio para poder contribuir o máximo ali. Aí no primeiro dia, né, se eu lembro bem, tipo 8 de novembro de 2021, aí eu cheguei em casa, minha esposa estava com a cara meio assustada assim e tudo. E eu falei, o que foi? Ela, eu tô grávida. Nossa, e pra você ver, toda essa questão, né, do plano, e depois dos 30, eu queria constituir família e tal. E foi meio que... Foi muito louco, assim. Aí, espera só um pouquinho. E aí foi... Eu falei, putz, que bom pra caramba. A gente ficou feliz pra caramba e tal. Só recapitulando um pouquinho desse ponto, né? Então, você estava em um banco com uma estratégia super inovadora, com um viés super inovador. Em algum momento, esse viés inovador se perdeu um pouquinho. Ele acabou... Aquele contexto de pandemia, a gente sabia muito bem o que ia fazer, ficou num período que não tinha muita clareza ali dos próximos passos. Eu acho massa essa conexão, eu estou pensando nela agora também, tá? Porque aí, de repente, você recebe o convite para ir para outro, justamente para trazer um contexto de inovação. Sim. Então, acho que isso está muito atrelado ao que eu relaciono a você também, não só eu, a galera que te conhece.
tá muito sempre atrelado à questão de inovação. São um cara inquieto demais. Então, isso eu acho uma relação legal. Não é que o banco não vinha mais inovando, mas perdeu aquele viés inovador. Sim. Ele começa um viés um pouco mais comercial, um pouco mais de se entender ali naquele momento da pandemia, como você está falando. E aí você recebe um convite para trazer inovação para um novo negócio. Pô, é um gás novo, né? É muito... E aí, de novo, e tem um pouco disso, que é até bom você ter colocado esse ponto, porque chegou num momento ali no banco que eu estava mesmo, que ali a gente acaba fazendo muito mais a gestão, resolvendo conflitos e tudo, do que necessariamente de construção. E até recentemente uma pessoa também me perguntou no perfil lá como equilibrar essa questão do designer com essa necessidade de sempre estar construindo algo novo ali, né? Que realmente faz sentido. E naquele momento eu peguei e estava com essa necessidade de construir ainda, mas também de continuar trilhando o que eu tinha desenhado lá e tudo. E aí veio essa questão desse convite, enfim, de montar um negócio novo. E aí chegando lá, a gente faz, né, nós aí como designers, a gente sempre faz essa papel de primeira coisa é entender o todo ali, deixa eu entender o que de fato está sendo esperado aqui antes de tentar trazer qualquer tipo de proposta. E aí nesses primeiros dias eu fiquei nessa, estou querendo entender ao máximo ali o contexto, o ambiente que eu estava inserido. E aí foi bem legal porque assim, cheguei ao entendimento dos acionistas que já tinham investido grana pra caramba no banco e que aí eu ia chegar ali e rentabilizar o negócio e pronto. E na realidade ali tinha muita coisa para fazer ainda, né? Porque assim, o banco ele tinha sido construído, lá tinha clientes e tudo mais, mas ele tinha sido construído ali com uma dependência gigantesca de diversos fornecedores e tudo, e ainda com diversos gaps, né? E não aí, tinha muito um apelo inovador também, né? Era meio que mais um para poder atender as necessidades do grupo ali. Até tinha uma proposta de construir algo diferente, que ainda não era muito explorado no mercado e tudo, mas é aquele negócio que ainda não estava ali 100% também. Então, eu fiz um primeiro passo ali de diagnóstico, né, descobri ali o que de fato tinha, o que foi construído e tudo mais. Entendi toda a arquitetura do sistema e tudo, e um pouco do que era proposto, o plano. E aí coloquei na mesa uma ideia de que a gente precisa ainda acertar algumas outras coisas aqui, desenvolver isso aqui, fazer um teste ainda mais controlado, né? Ao invés de sair aí vendendo e a mercado, a gente tentar utilizar isso aqui dentro de casa ainda e tudo. E aí comecei a estruturar um plano para mostrar ali qual caminho a gente deveria seguir, entendendo também o perfil dos acionistas. Um adendo aqui nessa parte que eu acho que é interessante, desculpa se cortar o raciocínio, mas que eu acho legal de uma coisa que eu trabalho muito em relação à questão do posicionamento, não só de marcas, como de pessoas, que é o que, por quê e para quem. Sim. Então, quando você fala dessa transformação, eu acho interessante que é o seguinte, você foi lá com uma missão, que é a expectativa que eles tinham. Eles te pediram uma missão com certa expectativa. Você entende, como você colocou na conversa, foi entender o que, para que estavam fazendo aquilo, mais o que eles tinham em mãos. Então entra aí a questão de o que você está mexendo, por que você está mexendo nisso e para quem você está fornecendo essa informação. Eu falo isso porque, como eu conheço um pouco da história, eu acompanho o tal do Excel com essa apresentação, que eu acho louco demais, porque a gente fala de design, como questões visuais, todo mundo está falando, aí fica, então ele montou uma puta apresentação, não sei o quê. Não, ele foi lá, entendeu o que, o porquê e para quem, foi lá e montou um puta Excel, que você não parar de apertar mais e descia em planilha, para mostrar para esses acionistas, pelo entendimento deles, a importância dessa transformação. Foi porque eu conversei com algumas pessoas quando eu recebi o convite, e algumas pessoas já me conheciam nessa veia do design, de a gente tentar, querendo ou não, a gente tem esse lado da estética mesmo, né? Até porque para tangibilizar mesmo aquilo que a gente está fazendo, porque nem sempre dá para ser tudo só o design invisível, enfim. Sim. Mas eu já fui com esse certo receio, assim, de... Putz, então, entendendo ali onde eu estava indo, falando, então lá é assim, tudo que você vai fazer é no Excel, pessoal, tudo planilheiro e tal. Beleza, assim, não tem... Ok, sei lidar, né? De números também, até pelas posições que eu, né, tanto empreender, ter empresa, tudo.
Falar, ok, eu não posso abrir mão um pouco desse lado mais visual e tentar organizar as coisas aqui mais numa planilha. Ainda Pra assim, ser obviamente, coerente, né? para ser coerente, mas ainda assim, obviamente, dando aquele toque, né? Sim, sim. Mesmo dentro do Excel. Mesmo dentro do O dia que ele Excel. me mostrou esse Excel, eu fiquei, caraca, velho, que é isso? E aí, cara... A apresentação de um negócio em Foi. planilha de Excel. E aí, cara, eu comecei lá a mostrar todo o plano, tudo que tinha feito e tudo mais. E, na verdade, compraram bem. Falaram, putz, vamos por essa linha. E a gente conseguiu fazer muita coisa legal dentro do negócio, enfim. A gente operou grandes clientes lá, Pernambucanas, né? Teve lá a operação do Palmeiras, peguei com eles também. A Clinicorp, com várias soluções. A gente chegou a desenvolver coisa, inclusive, né? A fazer ainda um projeto experimental lá com o próprio Willbank, enfim. Então, pô, a gente fez muita coisa legal. A gente chegou a ter 30 clientes lá dentro da operação da ON. E Reforçando que esse tipo de cliente, né, não é simples de conquistar, é um cliente que é cliente que movimenta muitos são outros grandes clientes. empresas, Então, enfim, a gente teve um volume financeiro lá considerável também. E a gente estava causando uma transformação ali, porque a gente estava apoiando e ajudando empresas a levar a solução financeira para o mercado e, de certa forma, também causando esse impacto na sociedade ali, ajudando a construir algumas novas soluções. E chegou num determinado momento que eu falei, ó, esse negócio aqui já dá para um executivo, uma outra pessoa tocar aqui e eu posso buscar agora algum outro caminho. Mas aí surgiu uma oportunidade de novo construir um novo conceito de um banco, pensando aí no que a gente tem de tendência futura também, enfim, nessa questão principalmente da Web 3.0, uma descentralização, olhando muito para essa questão de empoderar também o indivíduo das finanças, olhar para trazer inteligência artificial, olhar para essa questão do metaverso, tem vários temas ali que não dá nem para trazer muitos detalhes aqui, mas que a gente está trabalhando para construir um novo conceito aqui de banco. Então, estou liderando hoje uma iniciativa bem legal, né, de novo, ainda nesse mercado financeiro e tudo. Então, eu já tinha sido diretor do banco, tinha tido minha empresa, fui head da operação da Hub, assumi cadeiras importantes ali, né, como executivo e tudo. E depois dessa última passagem como CEO, de ter estruturado o negócio do zero, enfim, lidar com os acionistas ali no dia a dia também, eu olhando para os meus pares, lá para outros executivos dentro do grupo também, e todo mundo nessa cadeira, um cara veio de economia, administração de empresas, contábeis, enfim, sempre nessa área mais de exatas do que nessa parte mais da gente, mais de criação, mais criativa, criativa e tudo. E aí e fazendo essa comparação ali sempre, eu falei, putz, eu acho que dá para mais designers também assumir uma cadeira executiva aqui, não sei, né? Não sou uma exceção. E aí eu fui e comecei a pensar nisso, começar a estruturar um negócio desse, e daí surgiu a ideia do Designer CEO, de falar essa é uma ideia massa. da trilha executiva de um designer até CEO, que é o cargo máximo dentro de uma empresa ali, e é um cargo onde você tem condições e tem poderes também para gerar impacto para as pessoas que estão ali com você, impactar a cultura inteira da empresa e, consequentemente, também a sociedade. Então, acho que o papel do design está muito ligado a isso, né? Então, da gente, de fato, causar uma transformação, da gente impactar, enfim, melhorar a vida das pessoas ali. Acho que tentar trazer essa clareza para os designers, enfim, mas também tentar criar essa mentalidade em outros executivos do design, enfim, de tentar ter mais essa receptividade. E aí foi legal que eu comecei a pensar nisso, acho que foi em maio desse ano, e aí ali em junho teve a Config, né, o evento lá do Figma, e aí eu me deparo com o Brian Chesky falando sobre esse mesmo tema, assim, fazendo um ultimato lá para designers também olharem para isso, enfim. E eu falei, putz, aí aquilo lá, eu falei, cara, de fato, já tinha criado o perfil lá, enfim, eu tinha feito isso, mas não tinha feito nada, nenhuma publicação. E eu falei, agora eu tenho que fazer. Então, de madrugada ali, já fiz o primeiro post e comecei, né? E aí, comecei até a compartilhar contigo esse anseio, esse desejo de construir algo aí. E tá ainda, né, no início, eu estou começando a falar mais disso agora aqui. Mas eu acho que é isso. Eu acho que assim, a gente, como designer, a gente tem que olhar para o poder que a gente acaba tendo nas mãos, assim, de fazer a diferença, né?
De comunicar, então, de comunicar com e tudo. coerência, né, com responsabilidade. E essa questão o design, quando a gente fala do design bem feito mesmo, invisível, é essa questão de se a gente está conseguindo fazer o bem, ou causar, fazer a diferença na vida das pessoas ali, faz parte, é parte dessa questão do design. Então, numa posição executiva, construindo um negócio, às vezes não está sendo visível como design. Mas todo o processo, tudo que a gente tem de bagagem e conhecimento, a gente consegue sim ajudar a criar novos negócios e a melhorar esses negócios também para causar esse impacto. E acho que designers têm que olhar mais para isso, entender que podem sim assumir cargos de liderança nas empresas e tudo mais. Então, acho que tem isso, assim, né, de que nem todo grande líder, nem todo designer, na verdade, será um grande líder, mas acho que todo grande líder ele pode surgir de um designer também. E aí, olhando, aprofundando mais no mercado, pegando as referências que eu comentei do Brian Chesky, enfim, Mark Parker, Mark Templin, e pegar até olhar para um Steve Jobs, por exemplo, como foi, tem uma das questões de designer primeiro, depois CEO. Então, é carregar sempre essa questão do design forte como uma ferramenta, algo para a gente poder, de fato, chegar no nosso objetivo, resolver aquele problema, como solucionador criar de a solução, problema, né? Sim. E o CEO como a posição, o cargo que está ali para poder, de fato, causar diferença. Né? Uma coisa que eu gosto de fazer um paralelo nessa história, né, já faz um tempo que a gente vem conversando sobre todos esses pontos, é questão de posicionamento e autoconhecimento também. É muito relacionado às coisas que eu faço, que eu tenho feito principalmente, as coisas que eu estou tentando me reconectar mais atualmente. Não só relacionado a posições de marca e pessoas, mas a questão de como tudo está interligado. A gente conversou aqui um tempão, contando praticamente a sua trajetória, que está tudo relacionado ao design de alguma forma. Ou como você relacionou tudo isso ao design ao longo da sua história. E eu me identifico muito com isso. Por isso que atualmente eu tenho tentado fazer muito esse paralelo com a questão do posicionamento e autoconhecimento. Quando fala isso, está muito relacionado às pessoas. Quando fala de autoconhecimento, está relacionado a si mesmo. Sim. Mas as empresas também passam por isso. A gente falou um pouquinho ali da transformação do banco. Em algum momento ele se desconectou com um viés mais inovador que ele tinha, e isso foi se perdendo de algumas formas, vai desconectando algumas pessoas que se conectaram. Isso não acaba a trajetória, você simplesmente renova uma trajetória, mas como isso tudo se relaciona sempre ao posicionamento e ao autoconhecimento, seja pessoal, seja da empresa. Então, eu acho isso muito massa, de como essa trajetória está relacionada a isso, sabe? E acho que tem muitas questões de você entender onde você quer chegar, o que você vai fazer, porque chegou um momento que, assim, deixou de fazer sentido para mim, e para minha jornada, para minha trajetória, porque eu queria buscar. Eu precisei fazer isso para eu continuar em busca daquilo que era o objetivo final, que eu tinha traçado como meta ali, enfim, que era aquela, digamos assim, a solução que eu tinha vislumbrado para mim. Mas acho que eu estava em busca também de algo maior. E aí juntou um pouco dessa questão de tentar mostrar para outros designers e para os executivos que essa mentalidade do design ela era primordial para a empresa. E aí vou falando aqui da minha trajetória, enfim, mas trazendo um pouco até de dados aqui. Quando a gente olha para alguns indicadores, tem um indicador que eu gosto muito de acompanhar e usar isso como referência, que é um da DMI, do Design Management Institute, lá, que é o índice de valor do design no mercado, que ele olha para as empresas centradas no design e orientadas ao design, seja lideradas por designers, como exemplo da Nike, na época com Mark Parker lá, enfim, ou empresas que carregam o design na sua essência ali. E aí a gente vê que nos últimos 10 anos, as empresas centradas e orientadas ao design, elas performaram 185, quase 200% a mais que em crescimento ali, em valor de mercado no S&P 500 do que as demais empresas. Então, assim, o design ele tem um poder de transformação absurdo. A gente vê isso no caso da Apple. Então, a essência da Apple tem muito disso. O Steve Jobs ele era primeiro designer, depois CEO. Né? Então, tem essa questão e por mais que ele não era formado em design, enfim, desde o início da trajetória dele, era aquele cara fanático por tipografia, por estética, pela perfeição, sabe?
muito dessa Como questão. que da tipografia você chegou no que ela é, entendeu? Então isso é muito legal. Ele tinha essa coisa de, sabe, ele gostava muito dessa questão da tipografia, estudou isso, mesmo não fazendo a faculdade, mas frequentou cursos ali também em Stanford sobre tipografia. E aí mesmo quem substituiu ele, John Sculley, enfim, também era designer, e aí vem Tim Cook, não tem formação em design, mas carrega muito dessa essência, né? Falar da Apple já até fica meio piegas, assim, né, até clichê, porque é a principal referência ali de todo mundo, mas quando a gente vai estudar a fundo mesmo, assim, o que fez muita diferença ali para ela foi esse pensamento ali do Steve Jobs, e que sempre carregou o design como algo ali para, de fato, fazer a diferença no negócio, né? E depois, John Sculley, por mais que teve lá uma passagem polêmica pelo negócio também, enfim, carregou muito disso. Foi ele que foi responsável por trazer o Johnny Ive lá, que também causou uma baita transformação nos produtos da Apple, né, com design industrial e tudo. E o Tim Cook tinha sido responsável, inclusive, por transformar ele criou o Chief Design Officer lá, enfim. Então, assim, tem uma essência muito forte. E aí, inclusive, na fala do Brian Chesky, quando estava falando sobre essa questão do design, enfim, ele conta que a trajetória inteira dele do Airbnb também foi isso, por essa essência do design também. E num determinado momento ele se perdeu e entrou nessa veia mais executiva do que como designer. Veio a pandemia, deu uma bagunçada no negócio, ele precisou se reinventar. E aí ele até conta que, conversando com o próprio Johnny Ive, enfim, ele foi tentar pegar como referência muito dessa mentalidade do Steve Jobs lá de trás, para poder retomar o negócio dele. Aí ele foi e redesenhou toda a estrutura do Airbnb. Então ele fala, eu como designer, eu sou um designer hoje do meu modelo de negócio, do meu organograma, de tudo, então tudo para mim é design aqui. E é muito dessa mentalidade aí que eu acho que faz sentido a gente tentar difundir cada vez mais, né? A gente como designer, que acaba tendo uma posição executiva, enfim, a gente mostrar que mais designers precisam também chegar nessas posições também para poder causar mais diferença e mais impacto nos negócios e na sociedade também. Achei massa, porque até é engraçado, assim, algumas pessoas tentam diminuir um pouco dessa questão, falando, agora tudo é design, então. Sim, pode ser. Dependendo da intenção do que quer transformar, do que ela entrega, de como vai ser planejado, projetado. Eu brinco muito com a minha esposa, que eu falo que ela é designer, ela é dentista, mas ela trabalha com harmonização, então ela faz todo um projeto, tanto do sorriso quanto, né, aquela botox, aquelas coisas todas do rosto e tudo. E isso é design também. Tem todo o processo no estúdio. Só que o design ele fica tão associado no design gráfico, design de produto, design industrial, essas coisas, que acaba meio que a gente acaba se perdendo no que é a essência de fato, né? Que é resolver problema, a gente criar soluções e tudo. E é todo esse processo também, né? Então, querendo ou não, por mais que há muito tempo já dessa profissão, ela é uma profissão nova. Ela tem sido cada vez mais falada mais recentemente. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, a gente conversou disso esses dias, era desenho industrial ainda, e aí no meu primeiro ano ainda era o fim do desenho industrial. No segundo ano começou realmente a chamar de design, e isso faz bons anos atrás, foi em 2005. Eu entrei em 2005. Estou me entregando, não tem problema. Então, em 2008. 2005. Eu peguei o finalzinho do que chamava-se de desenho industrial, e tinha um motivo de chamar isso e tudo mais. Então começa a ter uma quebra de um certo desapego dessa trajetória até onde chegou o desenho industrial, onde começa a ideia de design. E aí você pensar que faz o quê? Eu tô nessa área aí, trabalhando, atuando mesmo há 16 anos, então eu estou na faculdade um pouquinho mais do que isso. Esse é o período que está realmente na transformação que a gente está hoje. Está mudando muito rápido. Então é normal que as pessoas também tenham essa estranheza. Tudo é design? Sim, porque talvez está se adaptando para também consolidar em alguma coisa mais concreta ali na frente. Mas tem muitas vertentes, muitas possibilidades, né? Cara, mas sabe uma coisa que eu atribuo muito a isso? É pelo impacto e o papel da tecnologia cada vez mais presente nas nossas vidas. E uma coisa que eu considero que foi assim, primordial, óbvio que o design ele acaba fazendo a diferença em qualquer tipo de negócio, obviamente. Mas a partir do momento que eu fui atuar como um designer em um outro segmento, eu tive muito mais espaço do que continuar trabalhando em agência, por exemplo, publicidade.
eu vou atuar como diretor de arte, você vai um diretor de criação, vai ficar ali, óbvio, tem todo o glamour da agência, de criar as peças, campanha e tudo mais. Mas, a partir do momento que eu saí desse ambiente e fui trabalhar numa empresa extremamente inovadora, tecnologia, tudo, o meu dia a dia com engenheiros, que estava ali olhando, preocupado muito mais com código, mas que tinha todo esse processo também de pesquisar e tudo, enfim, cara, eu consegui ter um espaço gigantesco, assim, e consegui apoiar, e consegui, e óbvio que tem esse meu lado também da tecnologia, de sempre ter sido muito fanático nisso, ter estudado também desenvolvimento, ter atuado com isso, mas o design em si foi primordial para eu, dentro de um ambiente de tecnologia, conseguir causar uma diferença e não ser mais não ser um único, não ser um desenvolvedor. Tanto é que vejo muito disso, né? A posição, o que eu consegui construir, enfim, foi por todo esse espaço mesmo, porque muita gente fica dependendo ele precisa de um norte, precisa de um caminho, né? E quando a gente entende que o design ele é todo esse processo para a gente conseguir criar uma solução, dar uma solução para alguma coisa, fica muito mais fácil de liderar pessoas. Porque as pessoas elas precisam de alguém para guiar. E quando a gente consegue assumir esse papel de que eu estou aqui para construir uma solução, de criar uma solução, estou entendendo aqui todas as dores, estou entendendo o meu cliente, o usuário, enfim, fica muito mais fácil a gente liderar e a gente, obviamente, consequentemente, conseguir crescer dentro desses ambientes. Então, eu acho que o design ele vem ganhando cada vez mais espaço e ele vem, né, sendo cada vez mais falado. Isso vem do boom da internet, enfim, do web designer e tudo mais. Depois, agora com UX designer, product designer, começa a ter essas nomenclaturas ali. Isso, né? E aí todo mundo começa a ter. Mas é muito por conta dessa questão também da tecnologia cada vez mais difundida e porque, de fato, as empresas precisam desses designers para poder, digamos assim, ou deixar o produto mais bonitinho ali que seja, que na realidade isso não deveria ser só o papel do designer, mas sim entender o que precisa ser feito e dar a solução, mesmo que não tenha que desenhar interface nenhuma, mesmo que seja resolver um processo. E aí, para finalizar esse último ponto, que eu gosto muito de um exemplo do Tim Brown, quando ele fala de como foi, né, todo o processo dele, a carreira, enfim, Tim Brown como o CEO lá da IDEO, principal hoje referência também em empresas de design no mundo, que ele fala que os primeiros projetos dele, ele fez, acho que tudo que ele tinha que fazer como designer de deixar o produto bonito, mas foram fracassos os dois, porque os dois a empresa quebrou, porque ele fez o que tinha que fazer no produto, pensou no produto bonito e tudo mais, mas a empresa não tinha um processo estabelecido para aquilo, não conseguia. Começou a vender mais, porque o produto era mais bonito, funcional e tudo mais, mas a empresa não deu conta de cuidar da demanda, enfim. Então, ele cita lá nos dois casos, 18 meses a empresa quebrou. E ele entendeu que design era muito maior que isso, ele tinha que ter usando a mentalidade do design, ele entender todo o contexto da empresa, enfim, entender o que de fato ela precisava, e que não necessariamente era um produto mais bonito, mas talvez era os processos todos meio que ali. Para aplicar o design no negócio, né? Aí entra muito a questão do design de serviço, enfim, a gente poder melhorar toda a jornada ali também, né, do cliente, jornada de compra e tudo mais, e criar essa questão do customer experience ali também, da gente poder melhorar não só o atendimento, mas todos os pontos de contato do cliente com a empresa e tudo mais. Sim. E isso é design, enfim, né? Acho que um paralelo que eu faço com a minha trajetória, não vou contar ela aqui, fica para outro dia, mas é essa relação, sempre que as pessoas me perguntavam alguma dica, até hoje, na verdade, eu falo muito de ampliar a visão mesmo, né? Porque às vezes, principalmente quando a galera está na faculdade ou está começando a trabalhar agora, fica muito esse aspecto de melhorar tecnicamente para um layout mais legal, um visual bacana, seja de marca ou de comunicação apenas. E eu falo muito que o que moldou a minha trajetória, e aí onde eu fui encaminhando ali para as questões de liderança também, foi entender que eu tenho um motivo de estar fazendo o que eu estou fazendo. Então, eu estou fazendo um layout para... Aí entra o quê, por quê e para quem. Sim. Aí, beleza. Quais são os objetivos? O texto está ruim. Eu não vou fazer o layout com o texto ruim. Que é o que acontece com muitos designers. Fala assim, mas essa peça não ficou boa. Mas o texto veio assim. Tá, então questiona, sugere, né, propõe alguma coisa. Então, eu nunca consegui aceitar isso. Se o texto está ruim, ou eu proponho, ou eu sento com a pessoa que fez o texto e digo, olha, dá para encurtar o texto, aumentar o texto, para a gente melhorar a questão dessa entrega? Então, isso foi me ajudando muito. Então, não só a questão de texto, obviamente, mas em outras, vai pegando várias outras camadas, mas é o lance de você não se acomodar.
não se inquietar. Então, pô, Sim. aquilo lá está te incomodando, tem algum motivo. Então, propõe alguma coisa, propõe um caminho, propõe a solução. E isso aí vai ampliando demais as construções, as entregas, e aí você começa. Por que eu estou fazendo essa peça específica? Ela está atrelada ao que ao redor dela? E aí você começa a olhar o todo, ao plano, né, a estratégia, aí você começa a questionar todos os pontos. Você não para de questionar. Isso, cara, e tem um processo muito forte dessa questão do uso do porquê, que faz a gente ir muito além daquilo. Porque às vezes chega vamos pegar uma agência, vem um redator, faz o texto bonitinho, tá tudo certo, o designer faz lá uma arte fenomenal, mas o negócio não vende, não vendeu. Pode ser, ficou incrível, o design bonitão, tal, esteticamente tá perfeito, mas não está entregando o que deveria. E falta muito essa questão de entender o porquê, entender para que ele está fazendo aquilo lá, para quem quer, qual que é o público e tudo mais. Obviamente, assim, a gente não pode generalizar que é o extremo, mas a gente sabe que tem muitos designers que querem fazer a peça ali visualmente perfeita, ser, né, esteticamente ali muito bonito, e esquece desse outro lado, de para quem ele está fazendo, por que ele está fazendo aquilo. Então, se o designer começa a questionar mais o porquê que ele está fazendo aquilo lá, deixa eu entender para quem, enfim, de repente ele vai falar, putz, mas não é isso aqui que a gente tinha que fazer. De repente era outra peça, outra campanha, outra coisa, porque isso aqui não vai comunicar com o público, que é da empresa, enfim. Então não vou trazer resultado. Né? Com esse trecho a gente está respondendo uma pergunta que o Gui me fez hoje. O Gui, o cara que está filmando aqui, quem me acompanha, está sempre comigo aí sabe, ele falou um pouco sobre isso, questão do vídeo. E aí entra o lance do design estar em tudo, né? Ele é o nosso filmmaker, e aí ele estava levantando esse ponto. Pô, legal, qual a expectativa em relação aos vídeos? Nós vamos fazer vídeo pra caramba, mas aí vai chegar em quem? O vídeo não vai vender sozinho, não adianta botar ele lá solto e tudo mais. Então, eu achei isso muito legal. E trazer essa mentalidade pra galera é muito bom. Entra o lance que você falou ali do designer CEO. Não é só para designers. Designer primeiro, depois CEO. Mas quem é um executivo que já está nessa trajetória, também pode começar a se conectar com as questões de design para poder trazer novas metodologias, novas inovações, mais assertividade. Então, eu acho que isso está muito atrelado a todo mundo. Então, como o design pode se relacionar ali com a vida das pessoas que mesmo não sendo designers. Muito bom, senhor. Acho que dá para a gente caminhar aqui para o final, uma visão um pouco de futuro. Porque eu sei também que tem uns projetos bem inovadores aí na gaveta, né? Como é que está essa situação? Cara, acho que tem... eu tô buscando aí participar de várias iniciativas, na realidade, né, tentando contribuir ao máximo assim, com novos negócios, novos projetos, mas eu estou bem dedicado hoje na construção de um novo modelo de banco, né, que eu chamo de banco do futuro. Ainda está numa fase também de muita experimentação, enfim, de fato validar várias hipóteses que a gente colocou na mesa nesses últimos tempos, para a gente de fato caminhar agora para o desenvolvimento final e a entrega do negócio. Mas está bem massa, cara, tá bem legal, assim, que a galera está extremamente engajada, a gente está trabalhando só com tecnologia de ponta, assim, com coisa bem à frente do tempo também, então eu acho que tem muita coisa legal aí por vir. E, mais uma vez, aí também trazendo todos os conceitos e os princípios do design para entender tudo que a gente precisa fazer, como fazer da melhor forma possível, para poder direcionar todo o time também e conseguir liderar em mais uma construção de um negócio também. Entra um ponto nesse que você está trazendo, que também eu falo bastante com quem trabalha comigo, que é como você construir algo agora olhando para frente. Né? Sim. Então, o resultado pode mudar, ele pode variar, mas é ladrilho por ladrilho e você precisa começar a enxergar quais são as tendências que podem mudar, mas ladrilho por ladrilho a gente chega a algum resultado que com certeza vai vir com inovação. E aí uma coisa que eu acho massa demais, para quem te conhece, é mais uma vez a expectativa de algo inovador que vai chegar, né? Eu achei isso massa demais, uma característica muito forte do Alisson. Né? Senhor, acho que é isso. Tem mais algum ponto que você acha que dá pra gente trazer? Também relacionado à questão do design invisível, acho que a gente falou bastante coisa, deu para conectar essa relação que a gente está falando. Como que um projeto de vida pode estar relacionado ao design, como que as pessoas que não trabalham na área podem se conectar com isso, quem trabalha na área pode ampliar muito a sua visão. Cara, acho que como frase final, assim, como né, pensamento final, acho que é só tentar reforçar muito essa questão mesmo do design, não como estética, de fato ser como as coisas funcionam, e muitas vezes o design ele vai estar atuando nos bastidores, né? Então, aquele design perfeito é quando a gente nem percebe, quando a gente não repara naquilo, quando o negócio ele é imperceptível, mas funciona. Então,
aquilo foi projetado para isso, para atender uma determinada necessidade e não para te causar uma dor ou uma fricção ou fazer você parar para pensar naquilo. Então, o bom design é isso. Então, é essa questão de estar sempre nos bastidores, enfim, quem olha talvez para mim, quem conhece um pouco da minha trajetória, talvez não entenda que tem muito desses processos que eu trago para o meu dia a dia, para o que está nos bastidores aqui, né? E é justamente por entender todo o processo, que o design é isso, enfim, e que ele é uma ferramenta extremamente poderosa para isso. Então, a gente tentar entender que o design não é só a parte estética ou visual mesmo em si, e que o bom design é aquele design que ele é imperceptível, né? Que é invisível de fato. Muito bom. Senhor, valeu demais. Valeu, Léo. Agradecer aí. Estou muito feliz. Esse formato aqui é esperado já faz um tempo. Para quem acompanha meus conteúdos, tanto no Instagram quanto no YouTube, sabe que sou um pouco confuso, mas esse bate-papo também trouxe muita coerência dessa confusão. Então, acho que é uma frase até que o Alisson fala bastante, né? Do caos vem a ordem. Então, eu usei ela hoje ali no story. Eu sou meio adepto ao caos e ordem, eu sou caótico pra caramba. E eu acho isso massa demais, porque é isso. Assim, o que eu tenho tentado transmitir nas minhas redes sociais é que a vida é uma linha só e a gente vive tudo nessa linha. Então, é o meu trabalho, é a minha vida, e está tudo conectado, como a gente falou aqui, bastante coisa em relação ao design também. Então, esse formato aqui, eu fiquei muito feliz de poder finalmente fazer um bate-papo presencial, fiquei feliz que seja você, a gente fazer um bate-papo profundo assim também. Então é isso, espero a gente ter mais, então vai acompanhando por aí. Compartilha com quem você achar que pode se interessar por esse assunto. Comenta se você acha que faltou comentar mais alguma coisa, a gente vai trazer conteúdos novos. Acompanhe as redes sociais, vou deixar na descrição do vídeo meu perfil, principalmente o perfil do Alisson com o projeto Designer CEO. É um projeto super bacana, como vocês viram aqui, dá para tirar muito conhecimento disso, tem muitas possibilidades aí para frente. Então segue lá, que vale a pena demais. Valeu demais. Um abraço.